O pastor Ricardo não está aqui hoje, está pregando numa igreja batista em Americana. Está indo lá abençoar a igreja batista do pastor Nivaldo Ribeiro. Então está indo lá falar sobre células, abençoar aquela igreja. Então por isso, talvez você não encontrou aqui, não percebeu o pastor Ricardo, mas foi uma bênção lá no nosso congresso. A gente foi, os ministrados, e saímos de lá com o coração mais voltado ao Senhor. Isso eu posso dizer, fomos plenamente abençoados. Pessoal da recepção, o pessoal pode levantar o braço de novo aí, receber o presente? Enquanto eu falei isso aqui, você já levantou a mão, está chegando aí. Isso é apenas uma lembrancinha da nossa igreja. Vocês que estão nos visitando pela primeira vez, sintam à vontade, que possam de fato encontrar nessa igreja uma família. Estamos de braços abertos para receber você que não tem uma igreja ainda, que não é filiado e membro de uma igreja evangélica. Quero nessa noite, vou desligar aqui. Essa noite eu quero falar sobre um tema, uma mensagem que eu preguei há 2 anos atrás, exatos 2 anos. Preguei para um grupo diminuto de pessoas, uma programação de jovens. Talvez alguns jovens se lembrem, ou talvez nem lembrem, porque a maioria das pessoas não lembram nem do que comeram hoje, que dirá de uma palavra que foi pregada 2 anos atrás. E essa é uma palavra que, quando eu fui convidado pelo pastor Ricardo a ministrar, eu orei, tinha uma mensagem preparada, mas o Espírito Santo de Deus falou comigo: lembra daquela mensagem? Eu falei: uau, aquela, quero que você pregue ela. Eu falei: mas eu já preguei. Aí Deus falou: pregue de novo. A maioria das pessoas aqui nunca a ouviram, nem dos jovens, exatos 2 anos atrás, em live, acho que era radical ainda, primeira live. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu quero falar sobre a síndrome de caranguejo. A síndrome de caranguejo. Pode colocar aí, cadê? Vamos lá, cadê o pessoal? Pedrinho? Isso. A síndrome de caranguejo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Profeta Jeremias, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 1 a 24. Livro do profeta Jeremias, capítulo 7, dos versículos de 1 a 24. Todos acharam? Diga amém aí se você achou. Se você não achou, diga misericórdia. CTM. Nós vamos ler esses 24 versículos. Diz assim esse texto: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem: ouçam a palavra do Senhor todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, e cometer adultério, e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros? Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso,
declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siloé, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Andaram para trás e não para frente. Quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. O Espírito do soberano, o Senhor, o Espírito daquele que abre uma porta, e quando ele abre uma porta ninguém pode fechar. O Espírito daquele que é digno de abrir os selos está aqui. E nessa noite ele quer mudar a tua vida. Nessa noite ele quer visitar você. E nessa noite ele quer sacudir você. E nessa noite ele quer mexer com as suas estruturas. E nessa noite ele quer levar você talvez às lágrimas. Ele quer abençoar a tua vida. Eu oro, Pai, nessa noite. Te agradeço porque o Senhor está aqui nesse lugar. Te agradeço porque o Senhor é um Deus que fala de forma muito viva, direta, através da palavra. Eu peço a Ti, Espírito de Deus, nos visite nesta noite. Visita cada um que está aqui, Senhor, sentado em uma cadeira. Que ninguém fique endurecido de qualquer jeito diante da Tua santa e poderosa presença. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Um tempo atrás, eu me lembro, não sei precisar quanto tempo, estava num domingo de manhã dando uma aula no nosso CTM, nosso Centro de Treinamento Ministerial, e atualmente eu tenho ministrado o curso de Teologia Sistemática. Nós discutimos biblicamente muitos assuntos, ou melhor, falamos das doutrinas básicas da fé cristã, e numa das aulas estávamos falando sobre Deus, sobre a vontade de Deus, e eu me lembro que alguns alunos me perguntaram: mas Deus tem desejos? Deus pode ficar triste mesmo? Será que Deus chora?
Mas isso não é o contraditório? O Deus criador dos céus, criador da terra, criador do universo, Ele tem vontade mesmo, desejo. Ele quer que uma coisa aconteça, e às vezes essas coisas que Ele quer que aconteçam não acontecem, Ele fica triste. O que eu quero dizer para você, talvez você tenha a mesma pergunta que esses alunos, talvez você faça os mesmos questionamentos, mas o que eu quero dizer é que, ao contrário do que muita gente pensa, Deus tem desejos, sim. E o desejo mais íntimo de Deus, sabe qual é? É que os seus filhos cresçam e se desenvolvam num caminho de progresso. O desejo de Deus, talvez o maior desejo de Deus, o principal desejo de Deus, e Deus tem muitos desejos, mas o principal desejo de Deus é que os seus filhos, aqueles que atendem pelo seu nome, cresçam, se desenvolvam na vida e que trilhem um caminho de progresso em todas as áreas da vida: casamento, na área profissional, financeiramente, relacionalmente, ministerialmente, no relacionamento com os filhos. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que você, preste atenção aqui, talvez você chegou aqui desanimado, mas Deus tem um desejo muito grande de que você aprenda a se relacionar melhor com seus filhos. Deus tem um desejo muito grande de que você cresça profissionalmente. Você que está aqui talvez desempregado, saiba, Deus tem um grande desejo de que você encontre um emprego, e Ele está trabalhando para abrir uma porta de emprego para você. Ainda que você esteja desanimado, entristecido, talvez questionando Deus: será que Deus realmente quer que eu cresça? Será que realmente Deus quer que eu me desenvolva? Será que Deus quer que eu trilhe um caminho de progresso? Quero dizer para você que se encontra em situação difícil financeiramente falando, Deus deseja sim que você arrume um emprego. Deus deseja sim que você progrida nessa área. Deus deseja isso para todos os seus filhos e para todas as suas filhas. Deus quer que você tenha um namorado jovem, moça. Deus quer que você tenha um namorado maravilhoso, uma namorada que seja uma mulher de Deus, que vá caminhar com você. Ele quer que você, que talvez você jovem que está aqui nessa noite, que teve um desencontro amoroso, ou teve vários encontros amorosos, Deus quer, Deus deseja, isso está no centro do coração dele, que você encontre um cônjuge que vá realmente respeitar você, que vá valorizar você, que vá pegar na sua mão e caminhar com você diante de Deus. Deus quer isso para todos que estão aqui. Deus deseja que os casamentos que estão aqui nessa noite, casamentos, muitos deles, que estão chegando ao fim, casamentos que já acabaram faz tempo, casamentos que não têm mais vida, moram debaixo do mesmo teto, mas estão distanciados emocionalmente, estão frios, estão endurecidos, não há encontro, há desencontro. O desejo de Deus é que os casamentos nessa noite sejam transformados. O desejo de Deus é que haja perdão. O desejo de Deus é que você cresça. Amém? Amém. O desejo de Deus é que você prospere financeiramente. Não estou pregando teologia da prosperidade. Deus não quer que todos fiquem ricos, mas Deus quer sim que você cresça. Deus tem o desejo de que você não viva de forma miserável. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você prospere em muitas áreas da sua vida. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que existe um grande abismo que separa o desejo de Deus. Quer que você cresça, quer que você se desenvolva, quer que você prospere, quer que você seja abençoado, quer que você trilhe um caminho de progresso. Existe um grande abismo entre esse desejo de Deus e a vida de muitas pessoas nessa noite. Um grande abismo entre o desejo de Deus e a realidade de muitas pessoas nessa noite. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Vamos prestar atenção todos aqui. Porque tem muita gente aqui nessa noite que, ao olhar para as suas próprias vidas, talvez você está chegando à conclusão de que eu não tenho crescido, eu não tenho progredido, a minha vida tem andado para trás. Tem muita gente nessa noite que está andando para trás. O texto que nós lemos do profeta Jeremias, capítulo 7,
Em especial o versículo 24, a parte B do versículo 24, fala sobre essa realidade, a realidade que o povo de Israel experimentava. O povo de Israel, que é o povo de Deus, escolhido por Deus, naquele contexto em que Jeremias profetiza, em que está registrado no capítulo 7 do profeta, era um povo que tinha tudo para dar certo, era um povo, e Deus tinha muitos desejos bons, esses desejos que Deus tem para nós, Deus tinha para aquele povo. Deus tinha desejos, expectativas grandes, boas para aquele povo, mas aquele povo, o versículo 24 diz que eles não estavam andando para frente, mas estavam andando para trás. E essa é a síndrome de caranguejo. Isso é o que eu costumo chamar de síndrome de caranguejo, que é andar para trás ou andar para o lado, mas não andar para frente. Tem gente aqui que está andando para o lado, andando para trás, mas para frente que é bom, não. Você analisa a sua vida e diz: meu casamento não houve crescimento nenhum, são os mesmos problemas, as mesmas brigas. A minha vida com Deus, a minha vida devocional, o meu relacionamento com Jesus, o meu relacionamento com a igreja continua o mesmo. Não tenho andado para frente, tenho andado para trás, tenho andado para o lado, mas não tenho progredido. Você está vivenciando a síndrome de caranguejo. E eu quero dizer para você nessa noite que é possível saber, é possível identificar alguns sinais dessa síndrome. A síndrome de caranguejo é isso, é gente que anda para trás. Talvez você fale: pastor, eu sou alguém que tem andado para trás, eu sou alguém que na minha vida nada acontece, eu sou alguém que, se eu olhar para 5 anos atrás, eu estou no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, eu não evoluí nada, eu não cresci nada, eu cheguei na igreja há 3 anos, a minha vida continua a mesma, estou preso nos mesmos pecados, estou lutando as mesmas lutas, nada acontece de novo na minha vida, não houve progresso, não houve crescimento, eu só tenho andado para trás, enquanto outras pessoas ao meu redor estão progredindo, estão crescendo, estão andando para frente. Você está vivendo a síndrome de caranguejo. E esse não é o desejo de Deus para você. E existem alguns sinais que apontam para a vivência dessa crise, dessa síndrome. E como é que nós podemos saber se estamos sofrendo da síndrome de caranguejo? Existem alguns sinais, alguns sintomas. Eu quero falar alguns, queria que você prestasse atenção nessa noite. Estar preso aos mesmos problemas, pecados e vícios é um sinal que aponta. Se você continua preso aos mesmos problemas, pecados e vícios de algum tempo atrás, de alguns anos atrás, síndrome de caranguejo, não está crescendo, não está evoluindo. Sentir uma angústia e um vazio existencial que nunca houvera sentido. Você é um crente, mas há um vazio, uma angústia, um negócio que está dentro de você, que você fala: não sei porquê, ultimamente eu tenho vivido triste, uma angústia, uma coisa ruim dentro do coração, isso não me larga, esse negócio não me deixa, esse sentimento me abandona. Ter relações cortadas com pessoas que um dia lhe foram próximas, síndrome de caranguejo. Abrigar mágoas, amarguras e falta de perdão no coração, síndrome de caranguejo. Não ter uma vida diária de oração e de leitura da Bíblia, vida diária, todo dia, ler a Bíblia e orar, todo dia, ler a Bíblia e orar. E não estou falando aqui de legalismo, mas estou falando de algo que é verdadeiro. Quem não lê a Bíblia todos os dias e ora todos os dias, está andando para trás. Estar com o nome sujo na praça e cheio de dívidas, síndrome de caranguejo. Estar, ou melhor, não sentir prazer em se envolver com as coisas de Deus. Vem para o louvor, cantai ao Senhor. Isso quando canta. Os mortos não louvam ao Senhor, mas só os vivos. Não tem prazer nas coisas de Deus. Vem para o culto, fica no WhatsApp. Vem para o culto, fica no Facebook. Vem para o culto, fica conversando com o irmão do lado. Não ter prazer nas coisas de Deus, não vai para a reunião de oração, tem que ir amarrado. Para dar uma oferta, tem que ir para os irmãos aqui chorar. Não ter prazer nas coisas de Deus aponta para a síndrome de caranguejo. Não ter a mesma alegria e espontaneidade
dos primeiros dias. Eu voltei do congresso animado, mesmo. Fui para o congresso animado, fui animado, mas voltei mais animado ainda, mais apaixonado por Jesus. Jesus falou comigo, abriu meu coração. A pergunta que eu te faço é: você não tem mais a mesma alegria e espontaneidade dos primeiros dias, quando você começou a seguir Jesus? Não. Síndrome de caranguejo. São apenas alguns sintomas que apontam para essa síndrome. Se você identificou alguns desses sintomas na sua vida, muito provavelmente você está andando para trás da sua vida. Ainda que você ache que está indo para frente. O povo de Israel, o texto que lemos, você leu o texto e o contexto, era um povo que acreditava que estava indo para frente. Era um povo que estava fazendo as suas coisas, era um povo que achava que Deus estava no templo. Eles entravam no templo e diziam: esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Deus está entre nós, Deus está conosco, Deus está comigo. Mas eles continuavam vivendo do mesmo jeito. E o Senhor dá essa palavra através da boca do profeta Jeremias, terminando dizendo assim: vocês estão andando para trás e não para frente. Há muita gente nesse auditório que acha que está indo bem na vida, passou no vestibular, está fazendo faculdade, eu estou bem com Deus, mas está andando para trás muitas vezes porque não está andando com o Senhor. Gente que casou, casei, estou bem na fita. Você pode estar casado, bem casada, mas se não estiver andando com Deus, ou se estiver praticando algumas coisas erradas, reprovadas na Bíblia Sagrada, você está literalmente andando para trás. Eu vejo gente que sai do caminho do Senhor, gente que sai dos caminhos do Senhor, gente que está trabalhando, está ganhando bem, está ganhando o mundo inteiro e está perdendo a alma. Gente que está indo bem e fala: eu estou indo bem, eu estou prosperando, olha, eu estou ganhando tanto, olha, eu me formei. Aí a pergunta que eu faço é: como que está o relacionamento com o Senhor? Não tem relacionamento com o Senhor. Como está a vida de santidade? Não tem vida de santidade. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Não me lembro. Nem me lembro qual foi a última vez que me derramei diante de Deus. Está andando para trás. E nessa noite, de forma muito prática, gostaria de falar sobre as atitudes que nos levam a andar para trás. Quais são as atitudes que nos levam a exemplo do povo de Israel andar para trás? Eu acredito, baseado nesse texto que nós lemos, Jeremias capítulo 7, dos versículos de 1 a 24, eu acredito que existem 3 atitudes. Eu queria que você, ao ouvir essas 3 atitudes, as ouvisse com o coração aberto, porque o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, porque essa palavra é palavra não minha, mas palavra de Deus. Eu creio que a primeira atitude que nos leva a andar para trás é essa: idolatria. Idolatria. A comunidade de Israel estava andando para trás, achando que estava indo para frente, e Deus fala: está indo para trás, não está indo para frente não. Vocês não estão prosperando, vocês estão indo para trás. Porque eles praticavam idolatria. Eles haviam se tornado idólatras. No mesmo capítulo que nós lemos, os versículos de 9 a 10, olha o que diz o Senhor através da boca de Jeremias para aquele povo: vocês pensam que podem matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuarem com todas essas práticas repugnantes? Vocês pensam que podem viver a vida que vocês estão vivendo? Vocês pensam que podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo? Vocês pensam que podem viver enredados em pecados os piores possíveis e continuar vindo ao templo do Senhor e dizer que o Senhor está com vocês? O povo estava queimando incenso a Baal, seguindo outros deuses. E eu quero que você entenda uma coisa:
na Bíblia Sagrada, de capa a capa. Sabe o que contrapõe a crença em Deus? O culto a Deus não é o ateísmo. Talvez você pense que o que contrapõe a crença no único Deus verdadeiro, ou o que contrapõe o culto ao Deus vivo, é o ateísmo. Não é. O ateísmo é algo, é simples. Se você der uma lidinha na história, o ateísmo é algo relativamente novo na história da humanidade. Não é o ateísmo. A Bíblia Sagrada, o que contrapõe o culto a Deus é a idolatria. As maiores críticas dos profetas do Antigo Testamento era contra a idolatria do povo. Jesus, quando ele fala de algo que contrapõe a adoração ao Deus verdadeiro, ele fala de idolatria, ele fala de Mamon, que é o Deus do dinheiro, ele fala, enfim, de muitas outras coisas que tem a ver com idolatria. A idolatria é o que contrapõe o culto a Deus, a idolatria é o que contrapõe a crença no único e verdadeiro Deus. E a idolatria não se limita apenas ao homem que se inclina diante de uma imagem, não se limita apenas a isso, isso é idolatria. Mas idolatria não é somente uma pessoa que se inclina diante de uma imagem de escultura, de metal, de pedra, sei lá do que, porque não conhece outra coisa. Mas a idolatria é um pecado que ocupa um espaço muito maior do que um homem que se inclina diante de uma imagem de escultura. Idolatria, olha aqui, meus queridos, é uma enfermidade na igreja. As igrejas, a maioria delas, isso afeta a nossa igreja, é composta por muita gente idólatra, gente que talvez não se prostra diante de uma imagem de escultura, mas se prostra a muitas outras coisas que não é Deus. E a pergunta é: o que é um ídolo? Para a gente entender o que é idolatria, o que é um ídolo? Talvez você me diga: ídolo é o cara lá daquele programa lá que passava no SBT. Ídolo, não é isso. Também, né? Para alguns é um ídolo, virou um ídolo. Mas o que é um ídolo? Uma última definição de ídolo que me marcou é a definição do pastor teólogo, o Tim Keller. Ele diz o seguinte: ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você, qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Isso é ídolo. O que é um ídolo? É uma imagem de escultura a qual eu me prostro, diante da qual eu ofereço sacrifícios também. Mas ídolo é algo muito que vai além disso, é algo que transcende isso. Ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. A casa, o carro, o emprego, a namorada, o marido, os filhos, o ministério, a carreira. O que é tão importante para você mais que Deus? O que é que absorve o seu coração e imaginação? Você não pensa em Deus, mas pensa nisso. Você pensa nisso, mas não pensa em Deus. Os seus pensamentos são visitados, assaltados, dominados por alguma coisa que não Deus. Isso é ídolo. Idolatria, segundo a definição de John Riley, é adoração em que a honra que somente Deus merece é entregue às suas criaturas e a invenções de suas criaturas. Idolatria é a adoração em que a honra que Deus e somente Deus merece é entregue a criaturas ou invenções das criaturas. Muita gente que está aqui nessa noite é idólatra. Muita gente que está aqui é idólatra. Eu confesso para vocês que eu já fui idólatra um dia. Eu nunca me prostrei diante de uma imagem de escultura, mas já me prostrei a outras coisas. E luto todo dia para que não me prostre diante de outras coisas. A gente aqui, nessa noite, está se prostrando ao Deus do sexo, ao ídolo do sexo. Gente que busca se saciar na pornografia, no sexo, numa ficada, numa transada. Outros
estão se prostrando aqui nesta noite diante do Deus do dinheiro, do ídolo do dinheiro, gente que abandona Deus, a igreja, tudo por causa do emprego, gente que não entrega, não devolve o dízimo, e quando faz, não faz com o coração amargurado, gente que deixa de ser usado por Deus para fazer horas extras, que só nega o dízimo, como eu disse, que valoriza o carro mais do que tudo. Há quem tem a fama aqui como ídolo. Fama. Muita gente tem a fama como ídolo. Jovens que querem ser famosos, conhecidos. Gente que quer ficar famoso, quer ser conhecido. Gente que está aqui que não precisa ser jovem, que quer ser conhecido no ministério, quer ser falado, quer ser comentado, quer ser cogitado, quer ser tomar tapinha nas costas, quer receber um abraço, quer ter um nome, enfim, quer ser popular. Isso é um ídolo. O ídolo da fama. A gente que está se prostrando a ídolos humanos. Preste atenção aqui, querido. Ídolos humanos, gente que busca saciar por meio do namoro. Jovens que buscam se saciar a alma, através do relacionamento com um líder, através do relacionamento com um pastor, com algum artista famoso. Eu amo fulano, se ele morrer eu morro. Eu adoro aquele cantor, ele é tudo na minha vida. Há um tempo atrás nós ficamos sabendo daquela banda que faz sucesso, tem adolescentes que vão gritar agora, One Direction. Pode gritar aí, você está com o ídolo, né? Já ficou meio assim, né? Pode fazer, Um dos integrantes do grupo saiu. O cara encanou, falou, não quero mais. Tá rico, é bonito, famoso, não quero mais. Quero viver minha vida. Um monte de meninas se matou no mundo. Um monte mesmo. Muitas meninas adolescentes tiraram a própria vida. Ídolo. Se tornou um ídolo para muita gente. E há quem, de fato, está se prostrando a ídolos de escultura, aos santos da igreja, aos cristais, às imagens. Isso tudo é idolatria, e Deus abomina a idolatria. A idolatria é um pecado censurado na palavra de Deus. Os 10 mandamentos proíbem a idolatria. Olha o que diz Êxodo 20, do 2 ao 6. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam. Idolatria leva qualquer pessoa a andar para trás. Muita gente está andando para trás. Ouvi falar de um cantor evangélico muito famoso, um dos maiores dirigentes de louvor do mundo. Ele lançou um livro no Brasil há um tempo atrás, e ele disse o seguinte, olha o que ele disse: em muitos aspectos a música era o meu Deus, por isso eu a estudava com grande amor. Aí depois ele declarou o seguinte: contudo, embora eu quisesse estar perto da música, não estava perto do Senhor, porque a música se tornou um ídolo para ele. Ele não amava o Senhor, mas ele amava a música. Faça uma análise nessa noite se há ídolos na sua vida. Faça uma análise nessa noite se você tem se prostrado teu coração diante de alguma coisa que não Deus. Se você tem feito isso, isso é idolatria. Deus abomina a idolatria. A idolatria faz com que qualquer pessoa caminhe para trás e não para frente. Segunda atitude, e penúltima atitude, são 3, que nos leva a andar para trás, a vivenciar a síndrome de caranguejo. É esta: rebeldia. Rebeldia.
O que levou o povo de Israel a andar para trás foi a rebeldia que eles tinham dentro do coração. Olha o que diz o versículo 24, do texto que nós lemos, presta atenção aqui, no nome de Jesus. Mas eles não me ouviram. Palavra de Deus através da boca de Jeremias para o povo, mas para nós também. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Eles eram rebeldes. Rebeldia é a atitude de levantar-se contra ou não reconhecer a autoridade constituída por Deus. Rebeldia é a atitude de levantar-se contra ou talvez não levantar-se contra, mas apenas de não reconhecer a autoridade constituída por Deus. Tem gente aqui que se levanta contra a qualquer tipo de autoridade. A primeira autoridade que você não pode levantar-se contra é a Bíblia Sagrada. Se você se levanta contra qualquer ensino das Sagradas Escrituras, você já é um rebelde, que precisa de cura hoje. E dentro da Bíblia Sagrada é especificado as autoridades constituídas por Deus, seja o presidente da República, a Constituição brasileira, os prefeitos, os deputados, eles todos que roubam a nação, eles são autoridades as quais Deus estabeleceu sobre nós. E dentro da igreja, os pastores e líderes. Dentro da sua casa, mulher, o seu marido, que é o cabeça. Ele não é o bambambam que vai fazer o que quer e você vai ficar quieta, mas ele é o líder, a autoridade constituída por Deus para te guiar, para ser homem. Filhos, os pais, honra o teu pai e tua mãe, autoridade constituída por Deus. Alguns se levantam contra, outros não se levantam contra, mas apenas não reconhecem a liderança, não reconhecem a autoridade que Deus instituiu, seja dentro de casa, seja num trabalho, um patrão, seja dentro da igreja. E quem não faz isso, quem não reconhece ou levanta-se contra, pratica rebeldia, age com rebeldia. E rebeldia leva qualquer pessoa a caminhar para trás, a andar para trás, a regredir, a ter uma vida sem sentido, a ter uma vida que não vale a pena ser vivida. Essa é a razão, eu acredito, meus queridos, que tem muita gente andando para trás aqui. Eu acredito mesmo, baseado na Bíblia, que tem muita gente que não está sendo abençoado na área financeira porque é rebelde. Tem muito casamento que está uma porcaria, porque há rebeldia. Existem muitos adolescentes rebeldes. E sabe qual é a razão? É que seus pais são da igreja e são rebeldes. Isso passa, é espiritual. Aí teu filho é um rebelde, teu filho é um maconheiro, teu filho... Aí você fala Deus, aí Deus fala rebelde, está andando para trás, está trazendo maldição para a tua casa. Rebeldia, meus queridos, isso é Bíblia, isso é palavra. A Bíblia diz, isso é muito sério, que a rebeldia, o pecado da rebeldia é comparável ao pecado de feitiçaria. A Bíblia Sagrada diz que quem é rebelde, quem levanta-se contra ou quem apenas não reconhece, não se submete, não gosta, fala mal, critica, pensa mal, a autoridade constituída por Deus incorre no mesmo pecado de um feiticeiro que está sacrificando para Satanás e seus demônios. Incorre no mesmo pecado de um satanista que faz pactos de sangue com o diabo. Eu não estou exagerando, a Bíblia diz isso, olha o que diz a palavra. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, mexer com Satanás, sacrificar coisas, até seres humanos, porque na época em que é dito isso, no primeiro livro de Samuel, era uma época em que se matava e sacrificava Moloque, sacrifícios humanos. O que está dizendo Samuel é o seguinte, que quem é rebelde para Deus incorre no mesmo pecado de alguém que faz magia negra,
Quando você pratica rebeldia, quando você é rebelde, não concordo com a igreja, não concordo com o pastor, eu não concordo com o meu patrão e fala mal do patrão, eu não concordo com o professor, fala mal do professor, e eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, você não submete, você não reconhece a autoridade constituída sobre a sua vida, você está incorrendo no mesmo pecado, ou comparável ao pecado de feitiçaria. Olha que coisa terrível. É o que a Bíblia Sagrada diz. E a pergunta que eu faço é a seguinte, olha aqui. Quem pratica feitiçaria atrai o que para sua casa? Demônios. Demônios. Quem pratica feitiçaria atrai o que para sua vida? Influência maligna. E eu acredito que num auditório tão grande como esse, tem pessoas aqui que já tiveram relacionamentos, ou talvez até tenha. Deus quer libertar você. O poder de Jesus é maior do que qualquer demônio. Mas eu acredito que tem pessoas que já tiveram relações com o mundo espiritual, e você sabe do que eu estou falando. Quando você faz uma aliança com Satanás, uma aliança com algum espírito maligno, essa força vai atrás de você, ela não vai desistir de você. E quem está praticando rebeldia, quem tem o coração rebelde, está atraindo demônios para si, demônios para sua casa, demônios para o seu casamento, demônios para os seus filhos. A Bíblia diz isso. O pastor Dag Howard Mills, no seu livro, ele tem um livro chamado Lealdade e Deslealdade, que eu acredito que alguns já leram, mas se não leram, leiam, tem para vender na livraria. Ele aponta 35 sinais da rebeldia. Eu queria citar alguns apenas, vai abrir teu coração e ouvindo. Uma pessoa que decepciona a liderança em tempos de pressão ou crise. Pessoas que decepcionam o líder quando estão sob pressão. Líderes que têm fraquezas morais, líderes que têm fraquezas financeiras, líderes que são mundanos. Pessoas que pensam que podem fazer o que o líder está fazendo melhor. Qualquer líder ou pessoa que esteja preparada para atacar o próprio pai, o pastor ou líder. Líderes feridos que nunca se recuperam de suas feridas. Líderes que não estão preparados para serem treinados ou retreinados no ministério. Líderes que não estão preparados para realizar tarefas simples, triviais. Um líder com um casamento ou namoro persistentemente turbulento. Líderes que se irritam e reagem toda vez que um outro líder os corrige. Uma pessoa que dá desculpas e continuamente se justifica. Uma pessoa que não cumpre suas promessas. Um líder que compete por promoção e reconhecimento. Um líder que nunca foi criticado. Um líder que não diz amém ou sorri quando o pastor ou outro ministro está pregando. Uma pessoa que não faz anotações quando o pastor ou outro ministro está pregando. Uma pessoa que não é fiel no trabalho de outras pessoas. Um líder que não dá dízimos e ofertas. Líderes que não comparecem a certas reuniões. Uma pessoa que aprova alguém que toma decisões erradas. Uma pessoa que envenena o líder para outros. Um líder que não está preparado para nascer dentro da filosofia, dos padrões, da visão, dos procedimentos e do espírito da igreja. Uma pessoa que manipula sua própria trajetória para a liderança sem trabalhar seu caminho até sua posição almejada. Um líder que não permanece ao redor para se sociabilizar, se interagir com outros membros da igreja. Um líder que tem uma Jezabel como esposa ou namorada. Uma pessoa que constantemente transfere a culpa para outra. Um líder que pensa que estão gastando dinheiro com cabeça, com pastorzão. Um líder que é demasiadamente quieto, reservado e distante. Um líder que está sempre atrasado para as reuniões. Um líder que sente que sabe o pensamento da organização, portanto ele não se importa em contribuir. Um líder que não tem estado envolvido em trabalho ministerial prático. Um líder que não contribui para o esforço conjunto de abençoar e apreciar seu pastor. Um líder que não tem sido testado pelo tempo. E muitas outras coisas. Quando digo líder, você pode colocar você. A rebeldia tem levado muita gente a andar para trás, gente. Deus quer tratar isso hoje no nome de Jesus. Em último lugar, o que nos leva a vivenciar a síndrome de caranguejo, andar para trás, é isso: impureza sexual. Impureza sexual. O versículo 9 que nós lemos, Jeremias diz o seguinte. Ele diz algo que Deus mandou ele dizer para o povo. Ele começa a dizer: olha, vocês estão cometendo adultério, estão
queimando incenso a Baal, seguindo outros deuses que vocês não conheceram. Mas ele diz, vocês estão cometendo adultério. E digo mais, e quando ele diz, vocês estão queimando incenso a Baal, se você não sabe quem é Baal, procure saber quem é Baal. É um Deus, uma divindade falsa, óbvio, porque só existe um Deus, único e verdadeiro. Baal é uma divindade nojenta, abominável. Dizem alguns estudiosos que uma das imagens de Baal era um órgão sexual masculino. Um órgão sexual masculino era uma das imagens de Baal. E nos cultos a Baal, nos sacrifícios a Baal, acontecia muita orgia sexual. Quando o povo de Israel comete adultério, quando o povo de Israel queima incenso a Baal, o povo de Israel estava praticando imoralidade sexual e estava andando para trás. O apóstolo Paulo explica na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 18 a 20, por que o pecado sexual nos faz andar para trás? Olha o que ele diz: todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo se comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Todo pecado que você comete, fora do corpo comete, mas quem peca com o corpo, quem peca sexualmente, peca com o próprio corpo, peca contra si mesmo. E quem peca contra si mesmo não consegue caminhar. Quem peca contra si mesmo não consegue dar um passo além do outro. Anda para trás, não progride. E o povo estava enredado em pecados sexuais, em impurezas sexuais, e muita gente nessa noite está preso em pecados sexuais. O apóstolo Paulo diz no versículo 18, na paráfrase a mensagem, o mesmo texto, olha o que ele diz: fujam da imoralidade sexual. Ele está dizendo aqui nessa noite para todos nós, para mim, para você. Seja você adolescente ou adulto, casado, até idoso, fujam da imoralidade sexual. Fujam do pecado sexual. A Bíblia diz em Efésios 5, versículo 3, pela pena do próprio apóstolo Paulo: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Entre vocês cristãos, povo de Deus, tem que ser um povo santo. Não tem nem que ouvir falar que teve alguma coisa, porque o negócio aqui tem que ser reto. A coisa aqui tem que ser. Não estou dizendo que você que tem pecados não deve falar. O ideal seria que não houvesse menção, mas nós sabemos que as pessoas estão presas aos pecados sexuais. E se você está preso, você tem que abrir a boca e falar mesmo: eu preciso de ajuda para que haja cura na tua vida, que você não fique andando para trás. Porque olha aqui para mim, sabe o que pode acontecer, meus queridos? Pode passar 10 anos e você vai continuar do mesmo jeito, andando para trás. Olha que trágico. E a idade vai, hein? O tempo passa. Esses dias eu sou pastor de adolescentes, estou lá com eles e falando, porque na minha época, eu falei, cara, na minha época, nunca imaginei que eu fosse falar um negócio desse. Na minha época. Mas é assim, na minha época. A minha época passou 10 anos atrás, já foi, é outra época agora. E daqui 10 anos é outra época, e a época deles vai passar. Então, eu daqui 10 anos quero estar firme com Deus, eu quero crescer, eu quero ser um pastor melhor, quero ter discípulos, quero ganhar gente, quero preparar outros pastores. Eu quero ir para frente. Quero que Deus me leve a lugares altos. E eu acredito que você também deseja o mesmo. Mas para que isso aconteça na minha vida e na sua, nós precisamos sermos curados da síndrome de caranguejo. E uma das coisas é abandonar o pecado sexual, a imoralidade sexual. Porque pode passar 20 anos e você, se continuar preso, vai ficar no mesmo lugar. A palavra grega que dá origem ao termo imoralidade sexual no Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra que dá origem, o termo grego que dá origem à expressão imoralidade sexual,
é a palavra porneia, no grego porneia, palavra que dá origem às outras palavras pornô, pornografia. Então essa palavra porneia, que dá, na verdade, origem a pornô, pornografia, é a palavra traduzida para imoralidade sexual. Paulo está dizendo que deve nem sequer haver menção de porneia entre vocês. E o que é porneia? É uma deturpação do corpo, da sexualidade humana. Há um homem chamado Steve Gallagher. Ele lançou um livro chamado Um Altar da Idolatria Sexual. Um livro que eu te indico. E esse homem, o Steve Gallagher, antes de se converter ao Senhor, ele era um imoral, um promíscuo, saía com muitas mulheres, era um homem que vivia preso no pecado sexual, um viciado sexual. Ele teve um encontro com Cristo aos 21 anos de idade, e depois desse encontro com Cristo, ele começou a se dedicar a servir as pessoas viciadas sexualmente, pessoas presas em pecados sexuais. E ele lá na Califórnia, ele abriu uma clínica para viciados sexuais. Você sabia disso? Nós temos clínicas para recuperação de dependentes químicos. Mas lá nos Estados Unidos existem muitas clínicas, e esse homem abriu uma clínica para dependentes, para viciados sexuais. E pasme, nessa clínica havia jovens de 18 anos, de 21 anos e homens de 80 anos, viciados em sexo, que perderam a sua própria personalidade, que não conseguiam mais olhar no espelho, olhar para suas próprias faces e saber quem eram, porque o pecado havia distorcido a sua identidade, a sua imagem diante de Deus. E há muita gente aqui viciada em sexo, há muita gente aqui viciada em pornografia, há muitos casamentos acabando porque maridos estão viciados em pornografia, há muitos adolescentes com a alma desfolada, esfacelada, porque estão viciados em sexo, viciados em pornografia. E Deus me trouxe nessa noite para que você seja liberto em nome de Jesus, para que você abra o teu coração, para que haja cura, por mais vergonhoso que seja. Deus não quer que você continue assim, meu irmão. Deus não quer que líderes espirituais estejam enredados em pecados, fazendo a obra, mas não estão indo para frente, não, estão indo para trás. E Ele quer libertar você, Ele quer curar casamentos. Eu vi a história de um homem em Campinas, na igreja Nazareno, central de Campinas. Ele procurou o pastor daquela igreja, um dos pastores, e falou: olha, ou melhor, a mulher dele procurou o pastor da igreja e falou: olha, eu vi o meu marido enfiado em pornografia, eu não quero mais ficar com ele. Ela ficou detonada, ele é um homem de Deus, e ele estava lá vendo pornografia pesada, coisas que eu não posso nem comentar aqui. E ela falou: não quero mais esse homem. E o pastor foi falar com ele, e ele abriu o coração, chorou, falou: eu sou viciado nesse negócio. Há muitos anos da minha vida que eu sou viciado em pornografia. Às vezes eu não quero nem ter relações sexuais com a minha esposa, porque não me sacia. Eu prefiro ir para a tela de computador. E meu casamento está acabando. E o pastor falou: você acredita que é possível Jesus te libertar desse negócio? Ele falou: olha, eu até acredito, mas não sei se acredito. Eu acredito, mas não sei, porque eu nunca consegui, eu tentei de todas as formas. Daí o pastor falou: primeira coisa que a gente vai fazer, você vai cortar a internet na sua casa. Não, mas como assim? Eu estou na igreja, eu trabalho. Não, você usa a internet no trabalho, no ambiente de trabalho. Você vai cortar a internet. Você quer ser tratado? Quero. Então vai cortar a internet, do celular e tudo. Não, mas você quer ser tratado? Quero. Vai cortar a internet. Cortou a internet. Ah, você tem conversas com outras... Tive. Então você vai agora passar a sua senha para a sua esposa. Ela terá acesso às suas senhas. Mas a minha individualidade não, é a tua vida, meu irmão. Você quer ser curado? Então vamos colocar diante do processo. Esse homem está andando com Deus já há alguns anos. E o casamento está restaurado para a glória de Jesus.
Segundo uma pesquisa feita nos Estados Unidos, de cada 3 consumidores de pornografia, de cada 3, 1 é mulher. Tem um monte de mulher aqui viciada em pornografia. Um monte de homem viciado em pornografia. Deus quer te libertar, querido. Gente vivendo de forma errada. Pessoas que não são casadas praticando relações sexuais como se fossem. Isso te leva a andar para trás. Craig Groeschel diz algo. O pecado sexual destrói o fundamento da pessoa que Deus criou para que você seja. O pecado sexual destrói o fundamento da pessoa que Deus criou para que você seja. Deus criou você para ser uma coisa e talvez não está acontecendo nada na tua vida porque há pecados na tua vida. Há atitudes. E olha aqui para mim, querido. Não estou falando de pecado porque se eu falasse algo desse jeito eu estaria fulminado. Mas estou falando de atitudes. Uma coisa é a pessoa que fala, nossa, eu acabei fazendo algo um dia, dei uma atenção maior para uma coisa. Outra coisa é quem vive na idolatria. E não é só se prostrar uma imagem, mas há outras coisas. Uma coisa é quem teve um deslize na área sexual. Outra coisa é quem vive preso nisso. E a sua luta é essa. Uma semana bem, 2 semanas bem, 3 semanas bem, 1 mês bem, cai de novo. Aí fica na fossa, não consegue vir para o culto, vem para o culto desanimado. Ah, joguei fora a minha vida com Deus. Aí continua, um dia bem, 2 dias bem, 3 dias bem, e cai de novo. Isso é vida de escravo, meu irmão. Deus te chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Amém? Eu quero dizer algo para vocês, meus queridos. Eu não me manifestei, nem o pastor Ricardo, por rede social, por acharmos desnecessário. Mas você que está no Facebook sabe, você que lê jornal sabe, de todos esses embates da mídia sobre gays evangélicos, gays, isso virou uma coisa chata, né? Uma chatice, você entra lá, só tem isso, só gente falando disso. Aí evangélico, aí é gente do movimento gay, e eu conheço gente do movimento gay. Eu tenho uma amiga que é líder do movimento gay mesmo, não é gente que fala que é líder mesmo, gente inteligente, que está na USP, que é doutora. Interessante que a gente conversa, a gente sabe conversar, ninguém se agride. Mas eu vejo gente que está lá, evangélico, e postando contra os gays, aí tem gay postando contra evangélico, aí tem evangélico postando contra próprios evangélicos. Aí eu falo, gente, o que é isso? Vamos ler a Bíblia, vamos buscar Deus, vamos amar o próximo, sem blá blá blá. Eu não quero nem ficar pondo no Facebook isso, vamos amar o próximo. Eu quero dizer aqui como um pastor que anda com gays, tá? Já discipulei muito gay, discipulei lésbica. Eu cuido de gay ainda na Bethesda, sabia que tem gays na Bethesda? Gente que não se manifestou, mas eu cuido dessas pessoas. Então eu estou falando com autoridade, no nome de Jesus. Aí eu vi um amigo meu, pastor, cara, misericórdia. Aí tem esse negócio da foto colorida, quem pôs, quem não pôs, aí... Mas tô falando dele, tá? Pastor, colocou a foto colorida. A foto colorida, se não é, pra mim tanto faz, tanto fez. Só que a questão é a seguinte, a foto colorida é o símbolo do movimento gay. Do movimento gay. E o cara pôs a foto do movimento do pastor. Eu falei, cara, você tá... Vamos amar, velho, vamos ser práticos, gente, vamos amar os gays. Esses dias eu fui no shopping, conheci um cara que era gay, levei ele pra minha célula, levei ele pra minha casa, com a minha esposa, e estamos lá com o cara, minha célula tá junto com o cara. Vamos amar, velho. Mas agora as pessoas estão se agredindo umas às outras. E o que eu quero dizer para vocês, queridos, olhem aqui, no nome de Jesus. Independente do que você pensa, você tem o direito de pensar, mas eu tenho o direito de pregar a palavra do Senhor. Vamos amar os gays, vamos postar menos no Facebook coisas de ira, de ódio, de raiva. Não vamos dar atenção para essas coisas, meus queridos. Vamos amar os gays de verdade. Se a questão é guerra de evangélico e gay, vamos amar os gays, então vamos até eles, vamos levá-los para as nossas células, vamos abraçá-los de verdade, vamos discipulá-los.
E vamos parar com esse negócio de Facebook, de ficar entrando na guerra, e Satanás faz a festa, e isso é uma discussão tão idiota dentro do Facebook, e não tem ninguém praticando nada. Eu vejo evangélico, porque a igreja evangélica não cuida dos gays. Aí eu pergunto, você está cuidando de algum gay, rapaz? Você está evangelizando algum gay? Você está discipulando algum gay? Você é amigo de algum gay? Eu tenho amigo gay, que estou caminhando com ele, e falando de Jesus para ele. Não caia nessa, desculpe falar, essa idiotice de ficar defendendo Malafaia ou ficar defendendo o movimento gay, de ficar não sei o que ou defendendo o movimento gay. Você tem que ser de Jesus, ser de Cristo. Quem é de Cristo não fala, faz. Quem é de Cristo não fica falando, ama. Quem é de Cristo não fica atacando, vai amar, ora. E quero dizer também algo aqui, no nome de Jesus. Nós somos uma comunidade aberta para que os gays e lésbicas cheguem. Amém? Amém? Amém. Por quê? São pessoas como nós. A diferença do gay e da lésbica é que ele tem uma luta com uma pessoa, um desejo pela pessoa do mesmo sexo. Mas tem gente aqui que é viciada em pornografia, idólatra, rebelde. Isso também é pecado. Nós temos que ser uma igreja aberta para recebê-los e amá-los. Mas continuaremos a pregar a Bíblia. E quero dizer para todos que estão aqui, que a prática homoafetiva, a prática, um homem relacionando-se sexualmente, emocionalmente, afetivamente com outro homem, sexualmente, isso é pecado. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante. Bíblia Sagrada. E poderia citar outros textos. Portanto, nós somos o povo da palavra. Continuaremos a pregar que homem relacionando-se com homem é pecado, mulher relacionando-se com mulher é pecado. Continuaremos a pregar que mentira é pecado. Continuaremos a dizer que sexo fora do contexto do casamento é pecado. Continuaremos a dizer que ódio é pecado. Continuaremos a pregar a Bíblia. Amém? Amém? Agora fica uma pergunta nessa noite: o que fazer para que a síndrome de caranguejo seja quebrada? O que eu posso fazer para que a síndrome de caranguejo seja quebrada? Há um antídoto? Eu acredito na Bíblia Sagrada e ela diz que sim. Você que ouviu essa palavra até o momento, não se esqueça dos 2 primeiros pontos: idolatria e rebeldia. O que pode nos curar e quebrar a síndrome de caranguejo? 2 atitudes nessa noite para nós fecharmos essa mensagem no nome de Jesus. A primeira atitude é essa: arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. A primeira palavra do Evangelho. Sabe qual é a primeira palavra do Evangelho? Não estou dizendo a primeira palavra do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, não estou dizendo isso, mas a primeira palavra do Evangelho. Sabe qual é? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus começa a pregar e a dizer: arrependam-se, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado e está próximo de cada um de vocês, e vocês podem entrar nele. Arrependam-se, porque o reino de Deus está aqui. E quando Jesus diz que o reino de Deus está aqui, Ele está falando dele mesmo. Jesus veio em carne e diz: eu estou aqui, eu sou o reino sou eu sou o reino de Deus. O reino está aqui e o reino está próximo. E quando diz próximo, não é algo que está na iminência de vir, mas algo que está perto, pode pegar, pode apalpar, pode entrar, pode viver, pode sentir, pode olhar. Arrepender-vos. E a palavra arrependimento, no grego, metanoia. A palavra quer dizer metanoia, mudança de mente.
Arrependimento é mudança de mente. É mudança de mente. Você ouviu essa palavra. Você precisa mudar a mente. Você está andando para trás. Você precisa mudar a sua mente. Arrepender do pecado de idolatria. Deus é o primeiro na tua vida? Ou é o teu emprego, a tua família, teu casamento, ou seja lá o que for. A família em primeiro lugar. Não é a família em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar. Não terás outros deuses além de mim. O ministério em primeiro lugar. O ministério pode se tornar ídolo. Deus é o primeiro lugar. Deus é o Senhor. Você precisa se arrepender nessa noite. E mudar a mente não é só simplesmente fazer assim: eu concordo com essa palavra, eu sou um rebelde, vou falar, eu estou preso nos pecados, mas sabe, né, Deus? O Senhor sabe. Não é isso, meus irmãos. Arrependimento é mudar a mente, é agir. Você é rebelde? Sou. Fala mal? Falo. Se levanta contra a autoridade, seja no trabalho, na casa, na igreja, sim. Então, a partir de hoje, você vai mudar a tua mente. Você não vai se levantar mais contra ninguém. Você fala mal de líder, de pastor, de pai, de marido, de patrão. A partir de hoje, você vai falar bem. Mudança de mente. Aquele que rouba, para de roubar. Começa a servir os pobres. Aquele que fala mal e que se levanta contra e que não reconhece, para de agir assim. Vai agir ao contrário. A idolatria tem que voltar-se para Deus. Renovar o compromisso com a igreja. Com Jesus em primeiro lugar, depois com a igreja. Você está preguiçoso, não é mais o mesmo, precisa voltar, quebrantado. Eu sou de ti, Jesus. É pecado sexual, precisa mudar a mente. Mas se você apenas falar, Senhor, eu me conheço, vai continuar preso no pecado, diante de uma tela de computador, fazendo coisas terríveis. Sem contar que aquelas coisas que acontecem de pornografia, meus queridos do céu, aquilo ali tem uma influência com o mundo espiritual que você não tem ideia. Satanás está ali. Está ali. Você precisa se arrepender, procurar ajuda nessa noite, procurar com um líder de célula, procurar com algum irmão maduro, alguma irmã madura, com o seu pastor. Eu preciso de ajuda, eu quero ser tratado, eu preciso de arrependimento. Em último lugar, volte-se para Jesus. Volte-se para Cristo. Só Jesus pode nos libertar. Só Jesus pode fazer com que você ande para frente. E digo mais, olha aqui para mim. Talvez há muitos anos que você anda para trás. Sabe o que Jesus pode fazer nessa noite? Dar um empurrão em você, para que você vá para lugares que você nunca foi. Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui. Volte-se para Jesus. É uma frase que eu ouvi esse final de semana que marcou minha vida, pregada pelo pastor Ed Renekiewicz no nosso congresso. Ele falou algo que me marcou. Quando você diz não para Deus, você fica sem fonte de sustentação, a menos que alguém se sacrifique para continuar dando vida a você. Você pode ser um evangélico, está na célula, até ser líder, mas você pode estar dizendo não para Deus, com as suas atitudes e com o seu coração. E quando dizemos não para Deus, vivemos fora do padrão de Deus. E o que estabelece o padrão de Deus é a Bíblia Sagrada. E quando nós vivemos fora do padrão de Deus, nós não temos fonte de sustentação na vida, a não ser que alguém se sacrifique para continuar dando vida. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo se sacrificou para que você tenha vida, para que você continue tendo vida, para que a vida que um dia esteve aí volte. Eu queria convidar você a fechar seus olhos nessa noite.
E aí falando com Deus agora, vai falando com Jesus que está aqui nessa noite. Vai falando com Jesus nessa noite.